Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, convidamos o irmão Junci Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, que nos honram com as suas presenças. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos os ensinamentos evangélicos de Jesus e seus discípulos. Vamos serenar o nosso pensamento, aliviar a nossa mente, a fim de que possamos direcionar a nossa energia a quem efetivamente tem capacidade de nos escutar, nos auxiliar, nos amparar, nos proteger. Mestre Jesus, estamos aqui novamente nesta casa de luz, a fim de refletir os ensinamentos que tu deixaste para nós, que os teus discípulos deixaram para nós, que possamos aproveitar estas reflexões, introjetando em nós a coragem e a fé necessária, a fim de que a luz que vemos ao longe nos aproximemos, nos confortemos, criemos coragem e sigamos a estrada que tu criou para nós. Que possam ser momentos de muita paz e muita luz nos nossos corações. Muito obrigado. Que assim seja. O trabalho de hoje, a palavra da cruz. Está em Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quem falou foi Paulo. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados. A sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo das reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação.
O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Então, Antônio, é uma alegria revê-lo. Obrigado. Nós seguramente sentimos a sua falta. Fico por demais agradecidos aos irmãos. É verdade. Pontuamos a tua ausência a fim de que o público, tivesse consciência da necessidade da tua falta. E ficamos felizes que tu estejas aqui. Muito obrigado. Agradeço aqueles que se preocuparam com a minha ausência, mas era por um motivo maior. A gente citou isso. Sabe. Então, Antônio, olha, a palavra da cruz. Como Paulo se dirigiu aos coríntios, também Emmanuel se dirige para nós. E a primeira parte da manifestação de Emmanuel é a forma como o homem material enxergou o evento, Antônio. A morte de Cristo. A morte de Jesus. Mas Emmanuel nos convoca a ver de outra maneira. De ver a transformação que isso determinou na vida daqueles que entenderam a mensagem de Jesus. Então, assim, eu diria que nós podemos trabalhar no capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Porque é um chamamento que está sendo feito para que nós não interpretemos o evento ocorrido com Jesus como um evento material em que um ser humano sucumbiu à força de outro. Havia ali um exemplo muito maior. E foi o que Jesus fez. Tanto é que ele retornou para dizer que aquilo era só um evento. Que ele não tinha morrido. Então, para nós que estamos neste momento, muitos, e esses muitos pode incluir alguns desses que estão amigos que estão nos vendo, é chegado o tempo de nós entender o verdadeiro significado Da cruz? da cruz. O que o irmão Dilson está achando do assunto? Sim, eu acredito que estávamos mais ou menos pensando a mesma coisa. Jesus, ele nos ensinou muito. A cruz derradeira, a cruz do martírio, ela representa o ápice da renúncia. De todos os prazeres mundanos exagerados em desequilíbrio com as coisas de Deus. Então a gente também tem que ter cuidado quando fala renúncia, né? Pode parecer que devemos renunciar a tudo e, por exemplo, não abrir mão da riqueza e sem a riqueza não há progresso. E uma das leis da natureza é a lei do progresso, a lei divina, a lei natural. Mas voltando, Jesus e a cruz representam o ápice da renúncia. Desde tenra idade, Jesus fez isso, mostrar de que haviam valores e bens muito mais preciosos depois da morte do corpo físico. Ele cita em vários momentos, e sobretudo quando ele é preso também, ali com bastante ênfase, meu reino não é deste mundo. Então, ele poderia ali mandar o exército dele, se fosse o caso. Mas ele abre mão de tudo. Ele abre mão da possibilidade de resistir e insuflar o povo em sua defesa. Ele não faz nada disso. Ele se permite seguir as ruas do martírio, sendo cuspido por quem ele curou, para exemplificar a humildade, a simplicidade. Sabe, Dilson, Antônio, agora o Dilson falando, Jesus veio nos ensinar uma outra forma de viver. E o principal ensinamento dizia respeito ao exercício do amor.
Então, quando Jesus nos mostra, através do exemplo da cruz, o que ele fez, o que significou, ele está nos dizendo que o combate do mal não é com o mal, é com o bem. Então ele negou o mal em toda a sua existência, ele não deu aso ao mal, ele trabalhou o exercício do amor da forma como nós fazemos aquele axioma: não existe escuridão, existe ausência de luz. Então ele foi ao holocausto para provar que não era com a mesma prática que deveria ser combatido o evento que ele estava sendo submetido. A nossa imperfeição é que faz nós pensarmos que usufruir de prazeres imediatos em desequilíbrio com a vida futura do Espírito nos trará felicidade eterna. E é aí que nos equivocamos. Nós vemos governantes acirrando guerras, nós vemos baixando, né? Nós vemos irmãos que estão mergulhados na mágoa, mergulhados no ódio, com disputas e querelas tão pequenas, dizendo assim, esquecendo-se de que o bem mais precioso estão deixando de lado. Eu fico pensando, enquanto vocês falavam, e enquanto a gente refletia sobre a leitura em si, a mensagem da cruz, a palavra da cruz, o que quer dizer, se havia um determinismo, eu estou elucubrando agora, se havia um determinismo nesse caso, porque Jesus deu, nós sabemos disso, uma última chance ao Judas. Ele sabia que o Judas o iria trair. Mas Judas pensava lá com ele que nunca Cristo se entregaria, que ele ia fazer a batalha das batalhas para conquistar. Ele achava que ele poderia e ele tinha esse poder para fazer isso. Mas havia então um determinismo para que Jesus morresse na cruz, até porque já tinha uma profecia 1000 anos anterior que diz no Salmo 23, não me falha a memória agora, no Salmo 23, que exatamente dizia da morte daquela forma de Jesus, sendo o escárnio. E a grande mudança da humanidade está justamente nesta morte na cruz, no vilipêndio que ele sofreu. E aí que eu fico perguntando para vocês, mais ou menos eu sei, mas eu quero levantar esse assunto para que nós possamos pensar um pouquinho, né? Se havia então um determinismo Vamos ver nesse se eu caso. consigo contribuir. Eu acredito, Antônio, ouvintes, sim, que Judas não possuía nele um determinismo de que ele fosse falhar com Jesus. Ele tinha tendências. Ele não nasceu com essa missão, né, Deus? Exato. Eu acredito que Judas nasceu com o objetivo de vencer essa tentação. E ele não venceu. E assim, da mesma forma, voltando aos Salmos, nós temos a presença de um encarnado quando ele escreve o Salmo. Nem sempre foram eles mesmos que escreveram, mas era um médium que recebeu aquela mensagem que se tornou um salmo. O determinismo, segundo os espíritos, ele só existe em 2 momentos na nossa existência. E assim foi e será, ao nascer e ao desencarnar. Mas, Gelsi, tu concordas? Eu sei que é Antônio, uma pergunta de seleção. Né? Antônio, É difícil. Tu colocas um assunto, Antônio, que seguramente em 30 minutos nós nunca esgotaremos. Eu já provoquei. Já. Porque é um assunto que divide os espíritas, né? Os espíritas intelectuais, que é o livre-arbítrio e o determinismo. Sim. Mas daí eu sempre digo para as pessoas quando elas estão em dificuldade, corre para a tua montanha e olha de cima o problema. Tu vai enxergar mais do que no meio da poeira onde é que tu está. Uhum. Então vale para tudo isso, eu uso para tudo, Antônio. Então eu subo a minha montanha e olho para baixo e vejo o seguinte, nada é absoluto.
Mas o que Jesus, com a idade, com a pureza, com a perfeição, e toda a engenharia sideral superior tinha em relação a nós, espíritos imperfeitos ou em estágio inicial, porque duas raças da Terra iniciaram aqui na Terra, os outros são exilados, isso é outra história. Então, o que eles tinham a respeito de nós? A previsibilidade do nosso comportamento, Antônio. E isso vale até hoje. O Antônio é o que é porque é assim há muito tempo. O Jussi é o que é porque é assim há muito tempo. Nós mudamos muito vagarosamente. Então, embora Judas não tenha nascido com o planejamento de trair Jesus, ele tinha no seu comportamento, na sua forma de ver a vida, grandes possibilidades de fazê-lo. E fez. Já levando para o lado de quem foi ao holocausto, Jesus veio com esta missão. É isso que eu queria chegar. Jesus veio. Não tanto no Judas, o Judas foi só um instrumento. Jesus veio. Exatamente aí que eu queria chegar e dizer, ele veio sabendo que isso aconteceria, e isso foi o grande mote da grande mudança, porque tudo é antes de Cristo e depois de Cristo. Por que é? Porque aconteceu tudo isso que aconteceu e estava nas profecias. E para que vocês que estão nos olhando e nos escutando não fiquem assombrados com o que nós estamos dizendo, nós estamos falando de uma criatura que nós desconhecemos a origem e a grandeza. E que para ela, a vida na carne foi só um instante em que ele resolveu redimir um povo sofrido que ele amava. Então, para Jesus, o comportamento humano, a morte física e aquele processo que ele viveu, aquilo foi só menos importância no que tange ao sofrimento, como nós pensamos. Exatamente. Nós não podemos, a nossa régua não pode medir Jesus. A nossa referência ela é muito... A nossa régua não pode medir Jesus. E nós costumamos usar nós como referência para medir a grandeza do amado Mestre. Exatamente. Né? Aí que está o grande detalhe. Eu queria chegar lá. É a nossa evolução. Viu? Então, Jesus, ele... E a equipe sideral, conhecendo as nossas tendências, que é uma palavra sinônima, né, da que foi falado, sabendo e conhecendo, o destino de Jesus estava traçado. Como missão. Até ele sabia que isso aconteceria. Ele tem o conhecimento total de tudo que aconteceria. Ele tem o poder de transformar, porque olha, gente, a Terra, já falamos desse assunto, eu vou sempre repetir, a Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Jesus, então, já tem o dobro. Já tem 5 bilhões, no mínimo. Não, ele foi um dos cristos que ajudou a formar o sistema solar, com 14,5 bilhões. Então, a Terra ele construiu. Então, esse é um número que nós, não temos ideia, né? Não temos régua para isso. De novo, nós estamos estabelecendo a partir do nosso ponto de vista. Sim. Então, é só para deixar bem claro isso para os nossos queridos irmãos que nos assistem, que a gente tem esse conhecimento, a gente nem entra muito nesses assuntos, mas é sempre importante dizer que a importância do mestre, e ele realmente é o nosso mestre, que agora a doutrina consoladora, o consolador prometido por Jesus, ele disse, vou deixar para vocês brevemente um consolador, e esse consolador veio como doutrina, como um conjunto de ensinamentos dados por ele agora, que vem abrir, descortinar todos os véus, ensinar a gente no detalhe, por que disso, por que daquilo. Nós não precisamos ficar agora amargurados aqui, porque Jesus sofreu tanto. Não, ele sofreu justamente para nos dizer assim, eu estou aqui agora de novo contigo, não estou mais na cruz, eu só fiquei alguns instantes lá. Na cruz. A mensagem... E não combati com o mal. Exato. Não combati com o mal. Perdoei a todos vocês. Exatamente. Sim. Exatamente, ali, né, no alto da cruz derradeira ali, imaginemos nós sendo crucificados, aquela dor imensa, e ainda dizer, Pai, eu estava praguejando
Pois então, estaríamos... perdoa-os porque não sabem o que fazem, olhando para nós como crianças. E vejamos, Jesus planejou tudo isso, segundo grandes espíritos, mais de 1000 anos anteriores à sua crucificação. Sim. Então veja bem que o planejamento é muito Até grande. para a volta dele para a Terra, para fazer isso, tudo isso aí que tinha que fazer. Então, a doutrina espírita, eles nos trazem respostas que as outras filosofias não conseguem nos trazer. A cruz derradeira, a mensagem da cruz, ela tem um sentido de renúncia de todos os prazeres da terra em Que faz desequilíbrio, mal, né? Exatamente. Prazeres que faz mal. Que são exagerados, que são vistos em desequilíbrio com os verdadeiros valores que representam a vida futura. Esta é a mensagem da cruz. Renúncia e ali, trabalho. Trabalho no amor. Essa é a mensagem da cruz. Exatamente isso, né? Nós estamos maduros para compreendermos que o evento da crucificação foi um marco derradeiro na vida da humanidade e que um espírito de alta estirpe espiritual, inconcebível ainda para os nossos conceitos, veio aqui e implantou a ideia. E não só veio e implantou a ideia, ficou comandando todo o processo da nossa assimilação para aquilo que ele deixou. E nós espíritas agora temos condições de dizer que nós sabemos, que nós já temos condições de entender essa renúncia e de dar a outra face, não usar o mal como ferramenta de retorção. Não mais condenemos Judas e ninguém mais. Não é isso que Jesus quis. Até porque ele foi socorrer, mandou um anjo socorrer o Judas. No momento da cruz, ele mandou um anjo socorrer Judas. E depois ele foi pessoalmente. Depois ele foi também, aqueles 3 dias. E Judas reencarnou mais 2 vezes. Duas, sim, né? Sim. Me ajudem? É isso? E hoje não precisa mais reencarnar. Não precisamos enforcar Judas, bater em Judas, nada disso, gente, nada disso. Se nós disser quem foi Judas depois disso, nós vamos abrir outro programa. Exato. Então, deixa assim. Pode encerrar, meu aluno? Posso, é comigo. Então, a todos que nos ouvem, a nós outros por aqui, nos direcionando ao final deste evento, deste diálogo. Aos que estão em casa, nesses segundos que restam, busquem suas águas e reservem para a fluidificação devida, adequada, necessária. E nesse instante, enquanto aqueles que tiverem que buscar, e nós outros, vamos relaxando a mente, adequando as batidas do nosso coração à necessidade de reconexão com a espiritualidade amiga, com Deus. Assim, já mais calmos, já com as águas próximas, nos voltemos a Deus, respirando com calma, procurando pensar em Jesus, que se torna neste momento uma excelente referência. Procurando sentir Jesus não mais na cruz, mas como um grande Espírito, sentindo o amor dele, que certamente nosso amigo espiritual e benfeitor o representará, e nos passará estes fluidos, que a cada inspiração, um alento, um consolo, e perceberemos os nossos corações batendo mais calmos, a cada inspiração, mais calmos. E assim, com humildade, pois dobramos o nosso joelho para estarmos neste ponto da prece. Assim, já possuindo vibrações de humildade, que estas vibrações possam alcançar o infinito
possam alcançar outros países, possam envolver governantes perdidos nas guerras, possam alcançar as mentes aturdidas pelo ódio, pela mágoa, que se tornam prisioneiros de si mesmos. Ó Deus de infinita bondade, de misericórdia absoluta, permita aos bons espíritos nos darem aquele passe que necessitamos, aquele passe que possa nos trazer serenidade, ou quem sabe curas, se for permitido pelo Pai Eterno. E assim, já gratos, finalizando, obrigado por tudo que somos. Cada um faça o seu agradecimento. Que assim seja.